Vamos falar um pouco de economia? Hein? Vamos falar um pouco de economia. Eu gosto. Ei, Roberto Campos Neto, vai lá, o que aconteceu? Vai. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse acreditar que mudar a meta da inflação seria melhor em um momento de mais calmaria. Hoje ele participou de um evento na Folha, promovido pelo jornal, em parceria com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. A gente tem vídeos para vocês ouvirem. Isso. Ele falou primeiro sobre meta de inflação. A gente pode mudar meta, quando deve mudar meta, não muda meta. Tem aí o vídeo da meta de inflação? Vai entrar o vídeo bacana da meta de inflação? Vai. Eu acho que hoje mudar a meta pode ter uma grande probabilidade de não ganhar flexibilidade, ao contrário, de perder flexibilidade. Por quê? Porque o prêmio em relação à meta que existe hoje, ele pode ser maior ainda em relação à nova meta. Isso vai fazer com que você não tenha mais flexibilidade e sim tenha menos. Mas eu entendo que é um debate que existe. O Banco Central, de novo, debateu isso internamente e entende que mudar a meta agora para cima não geraria flexibilidade. Bom, depois dessa fala dele, evidentemente não se vai mudar. Porque o Conselho Monetário Nacional, que é formado do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e ele, poderia se juntar a Simone Tebet e o Haddad e mudar. Não vai mudar. Olha, deixa eu dizer uma coisa, a meta anual de inflação não tem nos Estados Unidos, meta anual de inflação não tem na União Europeia, meta não tem no Reino Unido, não tem lugar nenhum. Aí eles dizem, não, no mundo não é assim, mas aqui tem de ser. Por quê? Porque se mudar aqui vai piorar. Mas por que vai piorar? Porque, sei lá, a gente gosta de samba, feijoada e cerveja. Vai ver que é isso. Não sei. Quer tomar pinga? Será? Não sei. E aí também ele falou assim, vamos lá, vamos falar de calmaria. Vai. As mudanças, quando são feitas para ganhar eficiência, esse ganho de eficiência ele é atingido de forma mais fácil quando você está num ambiente de calmaria, com as metas dentro, com as inflações dentro da meta. Quando você tem inflações fora da meta e muda alguma coisa no sistema, pode, não sei se vai ser o caso, mas pode haver uma interpretação de que aquilo foi feito para ganhar flexibilidade. E isso, historicamente, nos casos que a gente analisou, tem um valor esperado negativo. Eu gostaria de saber historicamente quais casos ele analisou. Aqui era meta anual, aí fizeram uma meta de 2 anos, 3 anos, e aí piorou. Qual é estudo? Valeu bem, se você tem uma meta anual, está tudo dentro da meta, será que alguém vai propor mudar a meta? Acho que não, né? Não. Você propõe mudança quando não está funcionando. Então é o seguinte, olha, quando tudo funcionar, a gente muda. Ô, Campos Neto, nem lógica tem, nem sentido faz. Mas claro, né? Grande presidente do Banco Central, grande mestre, ajoelhemo-nos diante de Roberto Campos Neto. Né? E ele cantou as glórias também do Banco Central. Não, eu não quero nem acabar com a autonomia do Banco Central. A questão não é acabar com a autonomia do Banco Central. É o Banco Central não ser um mero despachante de certos grupos especuladores. O que ele falou sobre autonomia? Tem vídeo também, vai lá. Eu acho que os ganhos da autonomia estão aí. Eu acho, inclusive, que se a gente não tivesse autonomia, o período de eleição brasileira ia ser mais, a gente ia ter tido mais volatilidade nos mercados. É óbvio que é difícil você comprovar isso, porque a gente não tem o contrafactual, mas eu acho que quando a gente olha um pouco alguns números de incerteza e o que aconteceu com o mercado, a gente consegue, pelo menos, indicar que essa foi a direção. É importante separar o ciclo político do ciclo econômico. A gente sempre diz que a gente precisa ter harmonia entre o fiscal e o monetário, mas nem sempre eles têm o mesmo ciclo, né? Quando a gente fala intertemporalmente falando, os ciclos são diferentes, o tempo de efeito é diferente. Em suma, sabe o que ele está querendo dizer? Não vai mudar política de juro, não vai mudar política de meta, não vai mudar nada, vai ficar tudo como está. E o juro real vai subir porque a inflação está em queda. É isso. Acabou. E vamos fazer assim para a Buana. O presidente do Senado também falou nesse seminário
pedir um pouco mais de sensibilidade, mas evidentemente vai ficar falando sozinho, não é mesmo, Rodrigo Pacheco? Vamos ver o que falou o presidente do Senado, e lembrando que os diretores do Banco Central são aprovados pelo Senado Federal e só podem ser mudados com autorização do Senado Federal. Vamos lá. No momento atual que o Brasil vive, no novo governo, com um apelo social forte, com o enfrentamento a problemas sociais graves que nós temos no nosso país, com a necessidade premente de fazer a economia acelerar, gerar emprego para combater fome, miséria e exclusão, obviamente que a taxa 13,75 ao ano é inibidora desse projeto de governo do presidente eleito e de sua equipe econômica. Então, o que nós temos que buscar, obviamente, respeitando a opção que fizemos da autonomia do Banco Central, respeitando os critérios técnicos e de fundamentos científicos dos economistas e daqueles que compõem o Banco Central. É, de fato, fazer um apelo para que a nação brasileira e as suas instituições encontrem o caminho possível, o mais rapidamente possível, para a redução da taxa básica de juros de forma gradativa, sem movimentos bruscos. Mas para isso é preciso que o Banco Central olhe para os números da economia, né, presidente? Porque senão não vai adiantar.